Então, vamos lá, pessoal. Boa noite. Doutora Carolina falando aqui. Vamos falar hoje sobre um assunto que eu acho super importante e interessante, que muitas pessoas não dão bola, mas deveriam, porque isso aqui faz total diferença em como a gente lida com a vida, com as situações que acontecem na nossa vida, e tudo isso vai ter reflexo na nossa saúde, principalmente na nossa saúde mental. Então, resiliência, a gente trouxe essa imersão hoje falando transforme suas cicatrizes emocionais em força. E eu gostei muito dessa foto que a Paty escolheu aí, porque ela mostra, né, uma flor crescendo no meio de um solo seco. Então, essa parte da gente criar forças para situações de estresse, de desastre e tudo mais, ela é muito importante. E acho que essa foto mostra que quando a gente trabalha muito a nossa mente, quando a gente trabalha o nosso espiritual, a gente consegue alcançar e sair de situações que estão ruins, principalmente algumas situações como alguma cicatriz, algum trauma, algum estresse. Então, é um assunto bem importante, principalmente para a nossa saúde. E enquanto o pessoal vai entrando, eu vou falar um pouquinho do nosso curso de aromaterapia clínica na saúde mental. Somos eu, a Pati e a Maria. E o nosso tema que a gente botou aqui, ó, a dor emocional é real. Todo mundo tem dores emocionais. É impossível alguém não ter alguma dor emocional. E toda dor emocional tem que ser cuidada. Então, para a gente começar a ter uma saúde mental boa, a gente tem que transformar tudo de ruim que a gente tem, todo sentimento, sofrimento, adversidade em força. E resiliência é uma das coisas que a gente utiliza para isso. Quem somos nós, né? Acho que a maioria que está aqui já me conhece. Eu sou a doutora Carolina, sou médica infectologista com uma visão totalmente integrativa. Acho que é por isso que cada vez mais eu tenho pacientes espalhados pelo Brasil inteiro, porque uso óleos essenciais, uso canabidiol, uso aromaterapia, uso suplementação, uso chás, uso tudo essa parte mais integrativa no cuidado dos meus pacientes. Isso está sendo muito legal para mim. Vejo as vidas sendo transformadas. E sou mentora de aromaterapeutas, tem vários alunos já aqui e é muito gratificante. Maria, vou falar por ela vai falar dela depois se ela quiser, muito melhor do que eu. É nossa médica pós-graduada em psiquiatria, então não tem alguém melhor para falar de saúde mental do que alguém da área da psiquiatria, principalmente quando for falar dos transtornos de psiquiátricos, que são muitos, né? Ela também trabalha muito com cannabis medicinal, ama essa parte do eixo intestino-cérebro, que é uma parte de medicina integrativa também. E isso, hoje em dia, cada vez mais os estudos, a medicina mais nova está mostrando como, sem tu ter um intestino bom, o cérebro não funciona direito, e para a saúde mental ele é extremamente importante. Então, não adianta a gente ficar fazendo remédios, remédios, remédios para tratar aí alguma ansiedade, alguma coisa, se a gente não olhar para o intestino também. Também é mentora de aromaterapeutas, deu aula no curso comigo. E a Paty, que é minha prima, também é uma médica especialista em saúde da mulher, sexualidade, assunto super em alta, super importante. Tem uma visão totalmente integrativa, somos três que gostamos das mesmas coisas e por isso que a gente gosta de trabalhar junto. Hoje em dia, a Paty sabe que a saúde da mulher está cada vez mais impactante. Por quê? Porque as mulheres estão envelhecendo, as mulheres estão sobrecarregadas, as mulheres estão cheias de traumas e situações, e isso afeta a saúde mental. Fora a questão hormonal também que mexe, tudo isso transforma a saúde mental e as pessoas acabam ficando com problemas. Também é mentora de aromaterapeutas, também já deu aula no curso comigo, e a gente está aqui para mentorar vocês e trazer muita saúde mental. O que é o conteúdo programático do nosso curso? É um curso realmente diferenciado de tudo que a gente já viu por aí. Eu acho que não tem nem como dizer que não é, sendo um curso dado por três médicas. Isso aí, a gente traz toda a nossa rotina de consultório, a nossa rotina de dia a dia, nosso conhecimento médico, junto com a aromaterapia. Então, isso aí é uma coisa que vocês não vão ver em qualquer lugar. E a gente fez um conteúdo programático muito legal, só visando saúde mental. Não é uma doença específica, é a saúde mental em geral.
Esse curso é para quem trabalha com saúde mental, para quem trabalha com pessoas ou para quem quer cuidar de si próprio, porque eu tenho certeza que se tu fizer o curso para melhorar a sua saúde mental, tu já vai estar ganhando muito aí. Então, a gente vai ter uma pequena aula inicial que eu vou dar sobre aromaterapia e saúde mental. Por quê? Porque aquela pessoa que nunca fez nenhum curso de aromaterapia, que não sabe quase nada de aromaterapia, ela entende o que que é e consiga estar junto com a gente. Vamos ter eixo intestino-cérebro, vamos ter uma aula incrível de inteligência emocional. Gosto muito desse assunto. Resiliência é um assunto que entra dentro de inteligência emocional. Como a gente lida com as nossas emoções, isso faz total diferença na nossa saúde mental. Hoje eu tive diversos problemas na minha volta das minhas férias que eu poderia ter ficado estressada, irritada, poderia estar aqui com uma cara braba, dando aula para vocês, mas aí eu tive que ressignificar tudo isso, trabalhar minha resiliência. Estou aqui super feliz de estar fazendo uma coisa que eu gosto muito. Nada acontece por acaso. Vou entender ainda o porquê do meu carro ficar sem bateria, do porquê meu celular não carregar, enfim. É isso aí. Vamos ter aulas sobre transtorno de humor, então vai ter transtorno depressivo, borderline, bipolar, burnout, super em alta. Provavelmente você que está aqui ou conhece alguém que já teve burnout ou está perto de ter uma síndrome de burnout que está cada vez mais crescente. Carol, vai ser uma aula sobre cada assunto? De uma hora? Não, gente, a gente separou os nossos módulos por assuntos. Vai ter, às vezes, dependendo do assunto, mais do que uma aula. A gente vai tentar separar as aulas em torno de uma hora e meia, mas possa ser que alguma aula de 2 horas, de 3 horas, mas a gente vai liberar o assunto inteiro. Então, pode pegar um assunto que seja um tema maior, a gente não vai dar uma aula sobre aquele tema de uma hora. Pode ser que tenha 2 aulas daquele tema de 1 hora e meia, e aí a gente vai fazer um negócio bem bacana para vocês aprenderem bem. Transtornos alimentares e vícios, aqui é outro assunto bem importante. A maioria das pessoas que sofrem com a obesidade está muito ligado com a questão de saúde mental, e se não tratar isso, elas não vão melhorar dessa obesidade, e é por isso que a gente vê muitas pessoas que vão lá, fazem bariátrica, isso e aquilo, e depois de 1 ano, 2 anos, estão engordando tudo de novo. Porque a gente tem que mexer na saúde mental. Se não tratar essa saúde mental aí junto, não vai resolver, gente. Não tem cirurgia bariátrica que resolva, tá? Vícios, cada vez mais a gente tem vícios, pessoas com vícios, vício em álcool, pornografia, internet, Instagram, tudo isso também mexe com a saúde mental, porque as pessoas às vezes deixam de fazer outras coisas para ficar nesse vício cada vez maior dessas coisas mais simples. Vício não é só de droga, que muita gente acha que vício é de droga. Não, vício é de pornografia, de internet, é de Instagram, tudo isso que está diariamente aí, fácil acesso para a gente. Vamos ter também saúde da mulher e os reflexos da saúde mental, feminilidade, as mulheres não são mais femininas, isso a gente tem que resgatar bastante, menopausa, síndrome pré-menstrual. Vamos ter transtornos de neurodesenvolvimento, obsessivo compulsivo, e aí vai entrar essas aulas aqui super importantes, espectro autista, déficit de atenção, transtorno obsessivo compulsivo, tudo isso vai ser dado uma aula bem formulada, não vai ser só 1 hora de aula, vai ser um pouquinho mais, mas não é um curso que envolve tudo de saúde mental, né? Vamos falar de ansiedades, insônia, tudo isso que faz parte da nossa rotina, porque cada vez mais as pessoas estão ansiosas e estão sofrendo com insônia. Vamos ter umas aulas que vão falar de interações medicamentosas e contraindicações, e aqui entra que nossos medicamentos alopáticos, antipsicóticos ou anticonvulsivantes, são os que mais têm, que podem ter interação com os óleos essenciais. Então, esses são os que a gente tem que se preocupar. E a gente vai estar fazendo um curso de saúde mental, porque vai ter pessoas que vão estar usando medicamentos alopáticos, e aí a gente vai trabalhar e falar tudo sobre essas interações para quem for usar ficar com segurança. Vamos falar de dor crônica. Fibromialgia é uma dor crônica que afeta cada vez mais pessoas e ela está extremamente ligada com a saúde mental. Se tu não tratar a saúde mental de uma pessoa com fibromialgia, ela não vai melhorar, não adianta. Assim como alguém que tem dor crônica que não tratar direito, ela vai começar a ter problema de saúde mental. E aí pode ser depressão, pode ser ansiedade, alguma coisa assim. Vamos falar sobre os chakras. Isso aqui entra muito medicina oriental. Chakras são pontos de equilíbrio do nosso corpo, que os óleos essenciais têm um resultado incrível, que se vocês começarem
a olhar, aprender, a entender, vocês vão ver como fazem diferença. E essa história que muita gente fala brincando, preciso equilibrar meus chakras, tem meme por aí, por ali, deveria ser mais bem visto, porque é algo extremamente importante que faz diferença. E ali, se vocês viram, todos os módulos têm aula bônus. O que que são essas aulas bônus? São aulas sobre algum assunto ligado à saúde mental que a gente vai colocar. E aí, que aula vai ser, Carol? Aí vai aparecer alguns assuntos que a gente vai ver ao longo do curso, que alguém vai pedir, alguma coisa que seja tudo ligada à saúde mental. E aí a gente vai estar colocando nessas aulas bônus. Tem, ô, Carol, deixa eu até te interromper. Tem uma aula bônus que já está pronta, que é a de Alzheimer, de demências. Essa vai ter. Eu lembro que na outra imersão perguntaram, e essa vai ter, já está pronta, eu que vou dar. Ótimo. Eu vou dar uma de arquétipos, que eu acho que coisa que ninguém sabe o que que é, mas arquétipos está muito ligado com personalidade. E isso é bem interessante, porque faz parte de saúde mental e a gente pode mudar um pouco os nossos arquétipos para a gente melhorar a nossa personalidade, melhorar a nossa interação, nossa comunicação e até nossas vendas, para quem trabalha com vendas também. E todo mundo quase trabalha com vendas, seja a venda do teu cuidado, seja a venda de óleo essencial, seja a venda de qualquer coisa. Então, isso vai fazer toda a diferença também. Quem não sabe do nosso curso vão ser aulas gravadas. Toda semana a gente vai estar liberando aula de algum daquele assunto. A nossa primeira aula do dia 2 ela vai ser uma aula ao vivo, tá? As outras vão ser todas gravadas e liberadas. A cada 15 dias, na segunda-feira, às 8 horas da noite, a gente vai ter um encontro para tirar dúvidas, para discutir casos, para a gente bater um papo, que eu gosto muito, as meninas gostam também. Então, vai ser super legal, porque vocês, além de terem um grupo no WhatsApp, que a gente vai criar ainda, não foi criado, mas vai ter, a gente vai ter essa aula para bate-papo, super legal. É, esse curso vai ser dado totalmente por nós, né? Somos 3 médicas. A carga horária vai dar no mínimo 100 horas, mas eu acredito que talvez dê mais. Eu gosto de falar, então as minhas aulas, vocês podem ter certeza que vão ser aulas mais longuinhas, tá? E vai ter certificado com participação de horas, reconhecido pela ABRAT, tudo direitinho. Então, para quem precisar de horas depois para tirar a sua titulação, ele vai contar também. Nosso curso, em questão de aula, vão ser 7 meses tendo aula liberada toda semana, mas a pessoa vai ter acesso à plataforma durante 18 meses. Então, o curso começa dia 2 de setembro, ela vai ter até 2026 para assistir o curso quantas vezes quiser, tá bom? E o mais legal é que esse conhecimento tu pode usar nas pessoas da tua família, né? Hoje eu conversei com uma paciente que ela veio marcar uma consulta comigo, que era para filha dela. Até não sei se ela não tá aí. Eu até tinha comentado com ela de entrar hoje na nossa imersão. E daí eu comentei com ela isso, que se ela, né, o curso, ela não precisa de mim ali atendendo a filha dela, ela mesma pode, né, vai ter o conhecimento de prescrever para ansiedade, tratar uma ansiedade, tratar uma insônia, a gente pode tratar nossos familiares, então eu acho que não é só pra gente vai beneficiar, quando tu tem o conhecimento, tu vai estar beneficiando quem está perto de ti. É, é isso. É todo mundo que é beneficiado, não é só uma pessoa. Então, não percam, gente, a oportunidade de melhorar a saúde de vocês, das pessoas ao redor de vocês, das pessoas que vocês trabalham, das pessoas que vocês convivem, dos clientes de vocês, de uma maneira natural. A gente vai colocar artigos científicos também no nas nossas aulas, então, tudo é muito bem estudado e dedicado e aplicado para vocês. E agora vamos, então, para a nossa imersão realmente e propriamente dita. Se alguém tiver dúvidas sobre o curso, depois pode procurar o pessoal do nosso suporte, mandar mensagem no Instagram do Aromaterapia Medicina ou nos nossos pessoais também, não tem problema. Tá bom? E aguardo todo mundo no nosso curso, que ele está incrível. Vocês vão se transformar com as aulas que a gente está preparando para vocês. Bom, boa noite, pessoal. Hoje, então, a gente vai falar sobre um conceito que é essencial para todos nós, especialmente nos dias de hoje, que é a resiliência. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Patrícia Pires,
uma das médicas que faz parte aí da equipe do Aromaterapia Medicina e que vai estar ministrando algumas das aulas do curso. Resiliência, né? Pode passar, Carol. A resiliência, então, é importante a gente saber, é a capacidade que um indivíduo tem de se adaptar, de se recuperar e de crescer diante das adversidades, de traumas, de alguma tragédia, qualquer situação estressante, né? E quando a gente fala em resiliência, não estamos apenas nos referindo, né, àquela ideia de aguentar firme ou de tolerar o estresse, mas sim da habilidade de transformar as experiências difíceis em oportunidades de aprendizado e de crescimento. A gente tem que imaginar a resiliência como uma mola, né? Quando a mola, quando ela é pressionada, ela não apenas volta ao seu estado original, né? Mas ela pode saltar ainda mais alto do que o seu estado original. E esse é o poder da resiliência, né? Ela não se contenta em resistir ou suportar o peso daquela pressão, mas ela usa usar essa força, né, para se impulsionar adiante. Pode passar, cara. Também, assim, é importante a gente entender as diferenças entre resiliência, entre resistência e entre tolerância ao estresse, diferenciar, né? Quando falamos em resistência, a gente está falando sobre a capacidade de suportar ou de enfrentar algo sem quebrar. Por exemplo, um elástico, né? Que a gente puxa, mas ele não rompe. É a ideia de persistir diante de um desafio, mas sem necessariamente mudar ou crescer com ele. Tu não vai mudar. O elástico vai voltar ao normal, digamos assim, né? Então, tem que pensar na resistência como um músculo que segura um peso por muito tempo, mas que, eventualmente, se ele não tiver descanso ou um cuidado, uma preparação, ele vai se exaurir. Já a tolerância é aquela capacidade de suportar uma certa quantidade de estresse sem que ele cause um impacto significativo. É como se fosse, por exemplo, uma barragem que segura uma água até certo ponto, né? Mas que se ela ficar sobrecarregada, ela pode ceder. Então, a tolerância, o estresse, ela é útil, mas ela tem um limite. E se o estresse ultrapassar esse limite, pode causar danos na nossa saúde física e na saúde mental. E a resiliência, então, por outro lado, ela é diferente. Ela envolve não só o suporte e o sobreviver, mas também o aprender, né? O se transformar através das experiências. A resiliência, ela permite que a gente consiga não apenas retornar ao nosso estado anterior após um desafio que a gente passe, mas sim que a gente saia desse desafio, dessa situação, mais forte, né? Com novas habilidades, com novas perspectivas e com uma capacidade maior de lidar com futuras adversidades que possam vir, porque a vida é assim, né? Ela é cheia de altos e baixos. Então a gente precisa aprender a ser resiliente. Pode passar. A resiliência, né, ela é composta pelo nosso autoconhecimento, porque entender as nossas próprias emoções, as nossas fraquezas e os nossos pontos fortes é crucial para gerenciar reações e que a gente pode ter a diversas situações. Também pela nossa capacidade de controlar impulso, as nossas emoções diante de situações estressantes. O otimismo é um componente importante para sermos resilientes. É crucial sermos flexíveis, nos adaptarmos a novas circunstâncias e também ajustarmos as mudanças de forma eficiente. Outro ponto crucial é sermos empáticos, né? Pois compreender e se conectar emocionalmente com os outros pode proporcionar um suporte emocional e fortalecer os vínculos sociais, que são importantes. E, por fim, mas não menos importante, é contar com uma boa rede de apoio em momentos de dificuldades, em momentos de estresse, em momentos em que a gente não se sente bem, que a gente precisa de resiliência. Saber que temos amigos, que temos familiares, colegas de trabalho que possam oferecer apoio emocional e prático. Pode passar.
nessa vida moderna que a gente vive, a resiliência ela se torna cada vez mais essencial. A gente vive num mundo, né, em que de mudanças muito rápidas, de incertezas constantes, de pressão que vem de todos os lados, seja profissional, seja pressão que a gente mesmo se coloca, ou pressão da sociedade. Então, a gente precisa trabalhar a resiliência. A tecnologia, hoje em dia, ela nos conecta de uma forma contínua, mas ela também acaba nos sobrecarregando, né? Com informações, com expectativas, com comparações. O ambiente de trabalho, nossa vida pessoal, as relações sociais, tudo isso pode gerar um nível significativo de estresse e de ansiedade. E aqui é onde a resiliência se destaca, né? Ela nos ajuda a navegar por esse mar de mudanças e pressões sem nos afogarmos. Pessoas que são resilientes, elas estão menos propensas a desenvolver problemas de saúde mental, como a ansiedade, como a depressão. E a resiliência, ela nos dá a capacidade não só de enfrentar os desafios, mas de usá-los como uma oportunidade para crescer, para aprender, para a gente evoluir. Ela nos permite se adaptar rapidamente, né, às mudanças, e mantendo sempre a nossa saúde mental e emocional em equilíbrio. Isso é o importante que a gente sempre lembre da resiliência, né? Aproveitar a oportunidade que a gente tem, mesmo que com coisas difíceis, com coisas que às vezes nos machuquem, mas para crescer com isso. Pode passar, Carol. A resiliência, ela não é uma característica inata, né? A gente não nasce resiliente. Ela pode ser desenvolvida ao longo do tempo, através de práticas e estratégias como a que a gente está fazendo aqui hoje, né? A aromaterapia é uma estratégia para desenvolver resiliência. Cultivar a autoeficácia, né? Confiar nas suas habilidades, acreditar que isso pode influenciar os eventos da tua vida, né? As suas habilidades, trabalhar em direção de ter objetivos que sejam alcançáveis, estabelecer metas que sejam possíveis de ser realizadas. Então, isso é importante. Também é possível desenvolver a resiliência com experiências passadas, como eu falei, né? É importante a gente refletir sobre como a gente superou desafios anteriores. Estamos cheios de falhas técnicas. Sabe por que que é isso, gente? É para a gente trabalhar a nossa resiliência. Realmente, É sempre tudo acontece, né? pensado, não tem nada ao acaso aqui. Essas situações Gente, peço acontecem, desculpa. que é o que a gente tem que É, fazer. A gente tem que. E aqui entra, que vinha ali o item 4, praticar mindfulness e meditação. Acho que isso é uma das coisas mais interessantes que a gente pode fazer quando a gente quer trabalhar a resiliência. Que acontecer uma Carol, situação como essa, não vai adiantar ficar brabo. Vai ter que respirar fundo, tentar entender o que está acontecendo e seguir em frente. Deu certo, Paty, pode continuar. voltei. Peço desculpa, gente. Ligaram no meu celular. Como eu tô no celular, meu computador não tá funcionando. Acabou que caiu a ligação, desculpa. Deixa eu ver aqui. Então, como eu estava falando, né, é importante a gente refletir sobre os problemas que a gente já superou anteriormente e aplicar essas lições que a gente teve em novas situações, fazer analogias com problemas antigos. Praticar técnicas também que ajudam a manter a calma e o foco em momentos de estresse, como, por exemplo, mindfulness, meditação, é importante. E, não menos importante, eu acho que às vezes é crucial, é primordial, é buscar ajuda profissional quando for necessário. A terapia ela pode ser uma ferramenta valiosa para a gente desenvolver a resiliência e aprender técnicas de enfrentamento, certo? Pode passar, Carol. Pessoas resilientes são aquelas que conseguem manter o otimismo, né? Manter a esperança, a confiança, mesmo quando as coisas não saem como planejado. Elas não se veem como vítimas das circunstâncias que acabaram acontecendo, mas sim como agentes
ativos da sua própria vida, capazes de moldar as suas respostas e o seu destino. Eu trouxe aqui alguns exemplos de resiliência pessoal, comunitária e organizacional. A primeira foto ali que eu trouxe, de repente alguns de vocês conheçam, é o Fernando. Ele é um atleta paralímpico. Na verdade, ele era um ex-BBB, ele era conhecido por ser um ex-BBB, e ele sofreu um acidente de carro e ele ficou paraplégico. Mas ele não se deixou vencer por isso. Ele foi resiliente para superar essas dificuldades. Ele virou atleta paralímpico, e, se eu não me engano, nas últimas Paralimpíadas ele ganhou, inclusive, medalha no caiaque. Outro exemplo que a gente tem aqui, que quem acompanhou as Olimpíadas... Só interromper, Paty. O Fernando, ele é kitesurfista também, que nem eu. Mora aqui pertinho de mim. Que legal. E ele é um ser humano incrível. Hoje em dia ele ajuda em projetos sociais aqui e ele mesmo fala que a vida dele mudou depois do acidente. Ele dormiu no carro dirigindo, isso foi o que aconteceu. Ele era uma pessoa que vivia em festa, ele era um grosso, ele era uma pessoa totalmente, não digo ruim assim, mas se achava impaciente, um ser humano totalmente diferente, assim, o ego lá nas alturas, e aí ele dormiu no volante, teve o acidente, e depois do acidente ele mesmo conta, ele disse, eu me transformei, esse acidente para mim, na hora eu achei que era a pior coisa que podia estar me acontecendo na vida, e hoje em dia foi a melhor coisa, assim, no sentido de humanidade, porque ele virou outra pessoa mesmo. Hoje ele é uma pessoa resiliente, ele é uma pessoa que tem uma empatia enorme. O ego dele, que era lá nas alturas e ninguém gostava dele, ninguém suportava ele. Ele é uma pessoa amada por todos os lugares que ele passa. Então, acho que isso é bem interessante. Ele aprendeu a se ressignificar o acidente na vida dele. Hoje em dia ele tem uma vida maravilhosa e assim é um ser humano incrível, que provavelmente se isso não tivesse acontecido, talvez ele continuasse sendo aquela pessoa que não gostava Prepotente, de né? ninguém, prepotente, o ego lá em cima e que ninguém queria estar perto. Então, isso é algo interessante, aprender, né? Que nem a Paty falou, com as experiências passadas, ressignificar e entrar aí nessa função. Uhum. Outro exemplo que a gente tem, e quem acompanhou as Olimpíadas, é a Thaísa, né, um ícone da seleção brasileira de vôlei. Ela se destacou e chamou muita atenção de muitas pessoas nessas Olimpíadas ao disputar os jogos, usando uma perna biônica. Ela teve ela sofreu uma grave lesão no joelho em 2017, mas ela soube ser resiliente, né? Ela podia ter desistido do esporte, mas, como eu falei, né, a questão de ter uma rede de apoio, o quanto é importante. Ela teve o apoio, então, né, dos familiares, dos amigos e, principalmente, acredito, líquido técnico da seleção, que acreditou que ela seria capaz de voltar para as quadras, né? Foi de 2017 até 2023, um trabalho bem árduo, né, de recuperação da musculatura da perna, o desenvolvimento dessa perna biônica. E esse ano ela participou das Olimpíadas, foi a despedida dela, né, da seleção brasileira de vôlei, com uma medalha de bronze, prata. E isso é uma coisa que a gente precisa perceber, né, que a gente pode passar por situações muito difíceis, mas a gente precisa seguir, né, tentar erguer a cabeça e seguir em frente. Aqui, assim, de uma forma mais, de repente, palpável, que agora, de repente, todo mundo vai conseguir se ver de uma forma mais resiliente. Todo mundo tem resiliência, né? A gente só precisa trabalhar para ser um pouco mais. Quem não passou por dificuldades na época da pandemia do Covid, né? Empresas com problemas financeiros que tiveram que se remodelar o seu modo de trabalhar, né? Se reinventar nessas situações para conseguir dar conta. Recentemente chega a dar um embrulho assim, né, no peito da gente que é do sul. A enchente, que a maior catástrofe que teve no Rio Grande do Sul, o povo gaúcho precisou ser e precisará ainda ser muito
resiliente com tudo que passou, né? Eu acho que, para mim, para as gurias que somos gaúchas, acho que deve ter muita gente aqui do Rio Grande do Sul também, sabe tudo que a população passou. Quem não é de lá também acompanhou pela TV, sabe o quanto foi difícil, mas acho que para o povo que realmente sofreu lá, dói mais, né? Então, eles vão precisar muito trabalhar essa questão da resiliência para se reerguer. O Estado em si, como uma organização, vai precisar ser resiliente, né? Acho que a Maria foi a que acompanhou mais de perto toda essa tragédia, porque é a que persiste ainda morando no Rio Grande do Sul, né? Eu E ia também comentar, Paty, eu vou te interromper um pouquinho, eu ia comentar que agora a gente ainda tá, a situação ainda é ruim, né? Estamos reconstruindo, muita gente perdeu suas casas, ainda tem muita gente morando em abrigo, e agora que a gente está vendo o problema psicológico disso tudo, porque até então foi aquela correria de, meu Deus do céu, vamos ajudar. Eu moro no litoral, a minha cidade não foi afetada, apesar que tem muita lagoa aqui, quem mora perto da lagoa foi afetado, foi o Rio Grande do Sul inteiro que sofreu de enchente, né? Mas a minha região era que mandava barcos lá para Porto Alegre, né? Então, na hora da correria, que vocês, graças a Deus, quem é de fora mandou muita doação e nos ajudou muito, a gente estava meio que anestesiado ainda com a adrenalina. Mas agora que passou, a gente está recebendo, tá vendo a sequela emocional disso aí. Eu tenho muito paciente, meus pacientes no consultório aumentaram em função disso, sequela emocional, de perder familiar, perder casa, e foi muito pior que a pandemia, né? Porque na pandemia tu fechou teu estabelecimento, mas as tuas coisas estavam ali, né, para tu vender, tu podia vender online. Aqui teve pessoas que perdeu a sua casa e perdeu o seu mercado. Perdeu a sua casa e sua oficina, e não sobrou mais nada, tem lugares que não sobrou nem parede. E como é que se reconstruir? Como é que, né? Então, eu acho que agora a gente ainda tá nessa operação aí do que tu falou, procurar o apoio. Estamos ainda tentando, acho que vai anos. Acho que essas coisas, quando é muito grande, vai muito tempo, né? não vai ser do dia para noite, não, com certeza. É difícil a gente se reerguer, né, de uma situação tão desafiadora como foi essa situação. Bom, em resumo, a resiliência ela é a chave para não apenas sobreviver, mas para prosperar na vida moderna, né? Ela nos dá força para continuar em frente, a flexibilidade para nos adaptarmos e sabedoria também para aprendermos com cada desafio. E o mais importante é que a resiliência é uma habilidade que todos podemos desenvolver e fortalecer ao longo do tempo, tornando-nos cada vez mais preparados para enfrentar as adversidades que a vida possa nos trazer. E a aromaterapia pode ser uma ferramenta eficaz para apoiar a resiliência. Pode seguir, Carol. Bom, gente, chegou a minha parte. Eu gosto muito desse assunto. Acho que o Rio Grande do Sul ainda vai demorar um bom tempo para se reerguer. E essa parte de ser resiliente é o que vai ajudar a reerguer mais rápido. Entendi. Talvez seja uma preocupação, então. Chegar a essa fonte extra confiável, Não sei como isso acontece. Pronto. Vamos lá. E como que a aromaterapia vai ajudar a pessoa a ser mais resiliente? Já que o nosso assunto aqui são óleos essenciais, eles ajudam pra caramba. Então, o que que é a aromaterapia, né? A aromaterapia é uma prática terapêutica que existe já há milhões de anos e eu acredito que antigamente as pessoas eram muito mais resilientes do que hoje em dia. Acho que muito também por questões de tecnologia, de comunicação e tudo isso, estilo de vida. Tanto que uma das filosofias que fala muito sobre resiliência é o estoicismo. Eu gosto muito sobre isso, que eles falam disso lá na época de Roma, tudo. E Roma é um dos lugares que mais usava a aromaterapia também. Quem fez parte do meu curso, eu vou falar um pouquinho na nossa primeira aula de introdução à aromaterapia, um pouquinho da história da aromaterapia, que eles já usavam aromaterapia antigamente para processos de meditação, processos de
de pensamento, eles tinham muito pensadores na época, né? Então já é uma prática super antiga que ajuda nesses momentos. Então, ele usa os óleos essenciais que são extraídos dos vegetais para promover, melhorar a saúde mental, física, higiene e tudo mais. Eles faziam muito antigamente banhos com óleos essenciais. E aí, né, nesses momentos de banho, quem gosta de história vai ver que na Grécia, na Roma Antiga, eles tinham aquelas banheiras, aquelas fumacinhas saindo ao redor, e lá eles ficavam meditando e conversando, e se juntavam todos os homens importantes lá e ficavam meditando e pensando na vida. No Brasil, a aromaterapia já é reconhecida como uma prática complementar, então a gente pode usar os óleos essenciais para tratamento complementar, adjuvante, em qualquer transtorno, doença que a gente teve. Não é proibido, não, gente. A gente pode usar sim e deve, porque os resultados são muito bons. Hoje em dia, qualquer pessoa pode fazer uso da aromaterapia. Muito mais quem tem usado são pessoas que gostam de uma medicina natural mais para si, ou para quem trabalha uma medicina mais holística, quem trabalha no cuidado com outras pessoas, né? Então, a gente pode utilizar os óleos essenciais em todos os campos, mas a saúde mental, para mim, é onde eles mais ajudam mesmo. Eles são conhecidos como a alma da planta, e acho que em questão, pensando em resiliência, resiliência tem muito a ver com a nossa alma, com o nosso espírito, com o nosso pensar. E isso é bem legal, por isso que eu acho que comunica bastante. Eles fazem parte, os óleos essenciais, do mecanismo secundário da planta, que é o mecanismo que a planta usa para se proteger, usa para ter mais imunidade. O mecanismo primário é a fotossíntese, né, da respiração. Eles são puros, eles têm diversos componentes químicos, e a gente vai falar muito no curso sobre esses componentes químicos e por que cada um age em vários fatores de questões emocionais, principalmente ele em neurotransmissores, que a Maria vai falar. Então, tudo isso está ligado também. Eles têm comprovação científica que ele mexe em neurotransmissores, então eles vão ajudar, sim, em quadros de saúde mental. E eles são extraídos de qualquer parte da planta, cada óleo essencial do seu processo. E como é que é essa conexão que eu vou fazer da aromaterapia com a resiliência? O melhor jeito de conhecer nossa criatividade é observando o que criamos. Isso é bem interessante. Na verdade, a gente tem que observar nossos projetos, observar nosso dia a dia, observar nossa vida e refletir. Essa vida que eu estou levando hoje é a vida que eu quero? Isso aconteceu hoje comigo, por quê? E aí começar a trabalhar essas questões e ressignificar. Então, eles vão ajudar a gente a mentalizar e a pensar, tá? A aromaterapia, eles não vão ser um trabalho, eles vão ajudar a gente a entrar no nosso inconsciente também, a melhorar nossos sonhos, nossas visões, e vão dar uma colaboração mais inspiradora em tudo isso. Então, eles desde a antiguidade já servem para momentos de inspiração, para momentos de meditação. E alguém perguntou ali a diferença entre meditação e mindfulness. Um é atenção plena, que seria no agora. Mindfulness também é uma prática de meditação, é um tipo de meditação, mas que é muito ligado com atenção plena no agora. Então, seria um pensamento mais no teu presente. O que está me acontecendo? Por que isso aconteceu? O que eu posso fazer nesse exato momento para mudar? E a meditação, tu trabalha muito com respiração, com outras coisas, tu volta no teu passado, tu vem no teu inconsciente, teu subconsciente, busca traumas, então é um pouquinho diferente nesse sentido, mas é uma prática meditativa também. E eu vou passar agora mais um pedaço para nossa especialista em saúde mental. Então, pessoal, vamos lá. Os benefícios da aromaterapia para a resiliência, né? Na verdade, são os benefícios para a nossa vida, que é a redução de estresse. Isso são benefícios a longo prazo. Quando a gente nota que a gente está no momento passando por alguma dificuldade, eu trago aqui uma dificuldade que eu passei, que eu estava presente, que são a enchente, minha família foi afetada.
se, né, a gente tem esse conhecimento de que, poxa, eu tenho que cuidar do meu emocional para eu conseguir dar esse apoio, isso aqui cai muito bem. Então, aonde que os óleos essenciais vão agir, como que eles vão nos ajudar? Eles vão reduzir o estresse. Quando a gente está muito estressado, pessoas que são estressadas, que têm trabalho estressado, que dormem mal, que tomam muito café, vão ter um aumento de um hormônio que a gente chama de cortisol. Esse hormônio, geralmente a gente começa a produção dele pela madrugada, quando está começando a amanhecer. Aí também está a importância de dormir bem, dormir de noite, para a gente ter uma regulação desse hormônio. E quando a gente está muito estressado, esse hormônio está sempre nas alturas, e geralmente pessoas muito estressadas não conseguem dormir bem, porque esse hormônio é para nos ativar. É quando a gente fica doente, nos prescrevem corticoide, tá? Corticoide tem a mesma ação do cortisol. Aí, às vezes, tem pacientes que falam para mim assim, nossa, tomei corticoide, fiquei super agitada, né? Não consegui nem dormir. É a mesma função, né? Porque ele nos deixa mais agitado. E os óleos essenciais conseguem dar uma baixada nisso, baixar esse estresse, baixar essa agitação, para tu conseguir ficar com a mente mais clara nesse momento que tu tá passando por alguma dificuldade. Vai melhorar teu humor. Ninguém que tá passando por dificuldade tá feliz da vida, né? A gente fica apreensivo. Eu, naquelas semanas ali iniciais da enchente, eu fiquei sem contato com a minha família. Eu moro muito longe, eu moro uns 400 quilômetros deles. E eu fiquei apreensiva, porque lá não tinha luz, não tinha eletricidade. Fiquei 4 dias sem ter contato com os meus pais. E daí tu não fica feliz, eu não conseguia fazer outra coisa, tu fica triste, eu não queria olhar a TV, eu não queria fazer nada. Então tu tem que melhorar o teu humor. E os óleos essenciais, eles têm óleos essenciais que vão agir lá na serotonina, que depois eu vou conversar, que é do bem-estar, da alegria, vai melhorar o teu humor, vai te deixar mais tranquila para tu conseguir ajudar outras pessoas e se sentir bem também, ter um pensamento mais positivo, que a gente fica, né, mais negativista quando está acontecendo alguma coisa. Então, vai melhorar a qualidade do nosso sono. Os óleos essenciais agem num neurotransmissor que se chama GABA, que é o nosso neurotransmissor mais inibitório do corpo. Então, ele vai nos ajudar a dormir. Quando a gente modula o GABA, a gente tem mais sono, a gente tem um sono de qualidade. Sem falar que os óleos essenciais têm comprovação que eles conseguem aumentar tempo de sono REM. O sono REM é o sono que a gente sonha. Quando a gente sonha, tem pessoas que não sonham, não sei, até comentem aqui nos comentários se vocês, todo mundo sonha. Eu sempre gosto de perguntar isso. Se está sonhando, o sono tá bom. A gente tem que sonhar, que é o sono profundo. E quando a gente fica no sono mais superficial, a gente não tem fixação de memória, criatividade. Os óleos essenciais, eles agem nesse sono profundo, que é o sono que vai fazer a gente fixar a memória durante o dia, vai fazer a gente ter mais criatividade, vai fazer a gente descansar e acordar bem. E a gente vai ter também uma promoção de autocuidado. Quem gosta de usar óleos essenciais, quem gosta dessa linha mais natural, geralmente tem práticas de cuidados, né? Isso estimula, incentiva a gente a se cuidar mais. Só o simples fato da gente fazer a inalação, respirar profundo, a gente vai estar modulando o nervo vago. Isso já é um autocuidado, respirar, se centrar no que está acontecendo agora. Pode passar, Carol. E como que os óleos essenciais vão agir, né? Eu sempre conto que eu falava assim que óleos essenciais era a mesma coisa que essência, quando eu não conhecia, porque para mim era cheirinho. Eu não tinha esse conhecimento que essência não vai agir no nosso sistema límbico, que é onde os óleos essenciais agem, lá no nosso cérebro. Né? Quem é o sistema límbico? O sistema límbico é um sistema, são organelas ali, são um sistema que a gente tem no nosso cérebro, que ele é responsável pela nossa emoção, pelo nosso comportamento, pelas nossas respostas e principalmente pela nossa memória. Geralmente, inclusive, a memória vai incentivar comportamentos. Pode passar, Carol, tem outra imagem que eu acho que é melhor de explicar. Aqui. E os óleos essenciais, então, eles vão agir, né? Eu vou dar um outro exemplo que eu acho ótimo. Tu sente um cheirinho que lembra algo da tua infância. Às vezes, sei lá, não tem nada a ver, sente um cheiro de feijoada e te lembra a tua avó. Meu Deus, lembrei da minha avó. É porque esse cheiro tu vai sentir
e vai lá tuas células levar para o sistema límbico, que tem a parte da memória, e vai te fazer lembrar uma coisa boa, né? E é assim que os óleos essenciais vão agir, vão agir no nosso cérebro. A gente vai cheirar eles, inalar eles, por isso que o uso inalatório é muito bom, porque tu vai estar inalando e esses óleos essenciais, eles vão chegar diretamente no nosso sistema límbico, muito rápido, vão chegar lá no nosso cérebro. E eles vão agir em comportamento, em memória, vai agir também nos nossos neurotransmissores e vão tendo os efeitos que a gente precisa. Pode passar. E aqui essa imagem, eu acho essa aqui a mais explicativa, para quem, né, não entendeu. Que então tá aqui, né, o moço tá cheirando ali o óleo essencial. Esse óleo essencial, quando a gente inala profundamente, ele vai ter uma ação direta, vai entrar em contato com o nosso sistema límbico, vai ajudar a produção de neurotransmissores, vai produzir na hora o aumento de neurotransmissores, né, entre as nossas sinapses, vai nos deixar mais relaxado e fora essa questão, a gente ainda tem a questão de respirar fundo e soltar, que é o que a meditação nos orienta, que é justamente para a gente modular, e eu vou conversar muito com vocês nas minhas aulas sobre o nervo vago, porque o nervo vago está metido lá na ansiedade, na insônia, está metido em tudo, e a gente modula nervo vago com respiração. E daí eu pergunto para vocês, imagina só se dá para modular só com a respiração, imagina se eu coloco um óleo essencial ali. Eu vou estar, nossa, potencializando muito o efeito, eu vou estar me acalmando muito. Então, eu acho, vou dizer para vocês, que tem uma ação tão boa quanto pessoas que usam Rivotril sublingual para se acalmar. Tu vai botar o Rivotril embaixo da língua, tu não vai fazer respiração nenhuma, tu vai esperar acontecer, mas os óleos essenciais é super natural. Tu vai inalar aquilo ali e vai ter uma ação rápida, assim, né, para te acalmar. Pode passar. Então, aqui, os neurotransmissores, que esses eu adoro conversar sobre, e os óleos essenciais, existe muitos estudos dizendo que eles agem sim em neurotransmissores, e eu vou contar para vocês que as medicações psiquiátricas, elas só funcionam porque elas aumentam níveis desses neurotransmissores, tá? E daí cada medicação que vai servir para cada doença vai aumentar cada um, né? E os óleos essenciais agem da mesma forma das medicações, aumentando os níveis de neurotransmissores. E quem são eles? E por que é importante a gente aprender quem são eles? Porque cada óleo essencial vai agir em um tipo. E assim, quando a gente tem o conhecimento, a gente vai saber o que a gente quer, né? Qual que a gente vai querer aumentar. A serotonina, ela vai ser a da alegria. A serotonina também é a para nos acalmar. Quando a gente está muito ansioso, a gente está com a nossa serotonina desregulada. Pessoas que são depressivas, que estão sempre tristes, a tristeza lá daquele filmezinho do Divertidamente, ela tem a serotonina dela desregulada, ela está sempre triste, não tem perspectiva de vida. A gente precisa aumentar a serotonina dessa pessoa. Nós vamos ter que utilizar óleos essenciais que vão aumentar a serotonina, que a gente sabe que vão aumentar a serotonina. Aí a gente vai ter um tratamento assertivo. O GABA, eu já conversei com vocês, o GABA é o mais inibitório. Do corpo inteiro, o GABA é o mais inibitório. Então, quando que eu vou escolher o aumento do GABA? Quando eu tenho uma paciente com insônia, uma pessoa que não dorme. O GABA, se ele é inibitório, ele vai fazer tu dormir. Ele vai fazer o nosso cérebro desligar, vai fazer o cérebro descansar. Então, eu preciso, uma pessoa que tem insônia, vou dar algum óleo essencial que vai aumentar os níveis de GABA para ela. Então, ela vai ficar mais tranquila, vai dormir, vai melhorar o sono REM dela, vai sonhar. Às vezes, quando a gente começa um tratamento, a pessoa reclama, meu Deus, eu tô sonhando demais. Às vezes, na primeira semana, começa a notar, eu tô sonhando muito. E fica um pouco incomodada. Eu sempre digo, que bom que tá sonhando. Se tá sonhando é porque tá funcionando o tratamento. A primeira semana é meio estranho, depois ajusta, né? Porque às vezes tem tanto sonho, a pessoa acorda até cansada. Mas é porque tu tá usando um óleo essencial que é para isso, é para aumentar o GABA e agir no teu sono REM, que é o que a gente quer. A dopamina é a molécula do prazer. A dopamina anda sendo muito estudada, porque ela está ligada a prazer, ela está ligada também aos vícios que a Carol comentou. Então, quando tu tá ali no seu Instagram girando, não é à toa que o Instagram a gente gira assim. Isso é para liberar mais dopamina, para a gente perder mais tempo no Instagram.
A gente vive num mundo em que a gente vive num mundo em que a gente quer dopamina o tempo inteiro rápido. Antigamente não era assim. A gente quer liberação de dopamina no cérebro o tempo inteiro. E isso não é muito legal, porque a gente acaba ficando viciado em coisas que não é legal. Por exemplo, ler um livro não libera tanta dopamina rápido. O celular libera dopamina mais rápido, dá picos de dopamina mais rápido. Então, os jovens estão optando por ficar no celular e não ler livro. Essas coisas que antigamente, como a gente não tinha celular, a gente lia livro, fazia outras coisas que eram prazerosas, mas um prazer mais a longo prazo, né? A dopamina também vai estar nos sintomas depressivos, pessoas que estão com aquelas depressão muito forte, que não tem vontade de sair de casa, não tem energia, porque tem uma depressão que a pessoa até tem energia, consegue trabalhar, mas tá triste, né? Que daí envolve mais serotonina, mas tem depressão que a pessoa não sai de casa, ela tá sem energia para fazer qualquer coisa. Essas pessoas estão com a dopamina muito baixa, ela não tem mais prazer pela vida. E essas pessoas a gente tem que utilizar um óleo essencial que vai aumentar a dopamina dela. E tem óleos essenciais que agem diretamente na dopamina. Eu já vou dar exemplo de um, o alecrim. Anotem aí, alecrim aumenta a dopamina. E isso é muito bom, porque vai te dar prazer. Então, uma pessoa que é muito deprimida, de repente, tu pode utilizar o alecrim com alguma outra coisa que vai agir em serotonina. E isso é que a gente faz na psiquiatria com as medicações também. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês, a gente consegue fazer com os óleos essenciais o mesmo estímulo. A noradrenalina, ela é um neurotransmissor que está mais envolvido nas nossas respostas autonômicas do corpo, do simpático, quando a gente fica, é a adrenalina, né? Quando a gente fica mais agitado, quando a gente vai fazer uma prova, tu fica naquela, meu Deus do céu, né? Tu fica mais agitado. Também conseguimos agir para acalmar, para baixar um pouquinho. E até a adrenalina, ela tá muito associada com quem tem crise de pânico. Porque quando tu tem crise de pânico, tu tem um medo que tu entra na luta ou fuga. Tu não sabe se tu luta, se tu fica ali, ou se tu vai fugir. E isso é ela agindo. É aquela sensação, tá vindo um pitbull atrás de mim. Meu Deus do céu. Tu fica, não sei, tem um muro na tua frente de 3 metros de altura, mas o pitbull tá vindo, tu vai pular o muro. É a adrenalina agindo, tu vai lá e tu vai pular o muro. Às vezes não existe pitbull nenhum e a gente começa a entrar numa crise de pânico, achando que, né, mentalmente, estou dando exemplo do pitbull, mas mentalmente tem algo ali que vai te dar medo. Tem pessoas que têm, quando chegam em ambientes, assim, mercado, ambientes com muitas pessoas, elas entram nesse medo de luta ou fuga sem ter algo que ameace e é a adrenalina ali agindo. Começa a ter palpitação, como se tivesse que sair correndo e pular um muro de 3 metros. A gente consegue tratar essa pessoa usando os óleos essenciais. E a acetilcolina, ela é muito importante, tá lá no quadro de demência também, que eu vou dar aula. Ela é da nossa memória, é da nossa atenção, tá presente no TDAH também. Serotonina também está no TDAH e a dopamina também. Então, aqui a gente vai optar por óleos, por exemplo, no TDAH, vou usar um óleo essencial que vai agir tanto na acetilcolina para melhorar a memória, melhorar a atenção, quanto na dopamina. A dopamina também está na motivação. A dopamina é aquela que te faz ter um plano e botar em ação. E vai usar na serotonina, quem tem TDAH é super ansioso. Então, vamos dar uma baixadinha nessa ansiedade. Pode passar. Alguns óleos essenciais aqui, então, que a gente consegue utilizar para resiliência. A lavanda, para trazer aquela calma, para nos deixar mais tranquilo. A lavanda vai ter uma ação em serotonina, então ela vai dar bem-estar, ela vai conseguir te deixar mais tranquilo para tu conseguir pensar no que tu tem que fazer, tá? Ela promove um sono de qualidade, melhora tempo de sono REM. Tem estudos que mostram que ela tem ação no sono REM, então tu vai sonhar usando ela, tu vai descansar, vai ter uma noite que tu relaxa, que tu acorda de manhã e tu diz, meu Deus do céu, coisa boa que eu dormi essa noite, acordei descansado. Tem gente que não tem isso, fiquem pasmem, mas eu recebo muitas pessoas no consultório que não sabem o que é dormir descansado, que fica acordando toda noite. A bergamota também muito boa para ansiedade. E a bergamota, todos os cítricos, eles são da alegria, são da felicidade. A bergamota também, ela eleva o nosso humor, deixa a gente mais feliz.
Muito legal para esse momento de resiliência que a gente está passando por uma dificuldade, para tu ficar com o humor um pouco mais elevado. Quando a gente tem o humor mais elevado, a gente tem pensamento positivo. A gente consegue ver uma perspectiva das coisas, que quando o nosso humor está baixo, pessoas deprimidas não têm essa perspectiva boa das coisas, do que vai acontecer. Ela é muito boa para ansiedade também. Ela vai agir em serotonina também. Ela age em GABA. A lavanda também aumenta a GABA, tá? Então ela ajuda a dormir também por causa disso. E a rosa é justamente como a flor. Ela nos dá um autoconhecimento, ela nos ajuda a lidar com alguns traumas emocionais nosso. Eu fico pensando, a gente sempre quando pensa em óleos essenciais, a Carol fala muito disso, que a gente tem que pensar da onde que ele vem, da fruta que ele vem, né, da onde que ele está vindo. E a rosa, eu acho ela muito útil para quem tem traumas. E se a gente analisar ela, como que uma flor tão bonita foi dar num negócio que é cheio de espinho, né? E é por causa disso, porque às vezes a gente tem tanto trauma e a gente consegue ser uma flor tão linda mesmo tendo tanto trauma. A gente não tem que viver pensando naqueles traumas. A quantidade de pacientes que eu atendo com abuso, que sofrem abuso na infância e depois de 50 anos ainda não conseguiram sofrer abuso, é muito triste, porque acompanha a vida da pessoa o tempo inteiro. E depois de 50 anos elas ainda estão revivendo aquele trauma. E aquilo está refletindo na vida delas atual, né? Então aumenta a depressão, aumenta um monte de coisa, causa problema até para o convívio familiar. Então, a rosa, eu acho ela excelente por isso, e é fácil da gente gravar se a gente lembrar do que é a rosa. Ela melhora o nosso amor próprio, a nossa forma de aceitar as coisas que estão acontecendo. Então, se a gente trazer para a enchente do Rio Grande do Sul, ela ajudaria também a gente a ter uma aceitação, a ter calma, também para saber lidar com a situação. Pode passar. Carol, tá mudo o teu. Agora que eu vi. Vou continuar também falando do meu óleo essencial, que eu estou com ele, por sinal, aqui, que, que para mim é um dos óleos essenciais que eu mais uso, que mais me ajuda em questão mental mesmo. É o olíbano, quando vocês forem ler na literatura, ele também vai estar falando como incenso, ou frankincense, tá? Então, quando vocês forem procurar alguma coisa falando sobre a boswellia, né? Vocês vão ler incenso também. Ele é usado desde a antiguidade, foi um dos óleos que Jesus ganhou no nascimento, porque ele ajuda a trazer uma prática espiritual, de trazer uma paz interior. Então, quando tu inala ele, tu sente como se aquilo entrasse dentro de você e tu ficasse numa sensação que é difícil até de explicar, mas tu fica muito tranquilo. E aí, então, desde a antiguidade, ele já é usado nesse sentido de trazer uma paz interior, de clareza mental. E então, ele é muito usado quando tu vai fazer meditação, atenção plena. E ele é, principalmente na psicoaromaterapia, é um dos óleos essenciais que traz uma conexão com o eu maior, o universo, Deus, que for que tu acreditar. É onde a gente atingiria nosso poder maior de conexão e equilíbrio de energia. Então, ele é muito importante para a resiliência. Eu acho que ele é um óleo essencial que, no momento que tu está ali cansado, ansioso, nervoso, tentando entender a situação, tentando se compreender, tu inala ele, ele vai te dar aquela paz que tu precisava para entender o que está acontecendo ali. E acho que nos momentos de resiliência é um dos que eu mais uso, é um dos que eu mais indico. Ele faz total diferença. Acho que aqui entra muito também quem está com o lado espiritual meio ruim. Ele é um óleo essencial que vai te ajudar a conectar com o seu eu. Então, é um dos óleos essenciais mais usados para resiliência. Então, quem está precisando, quem anda muito estressado, muito nervoso, muito sem conseguir ser resiliente, esse aqui é o que eu digo, tenha sempre na bolsa. Passou por um momento difícil, alguma situação de estresse, não sabe para que caminho andar, como é que eu vou ressignificar o que está acontecendo, começa a inalar ele todos os dias, faz uma meditação e aí tu vai começar a entender como ele processa.
O Ylang Ylang é um óleo essencial maravilhoso. Ele também é um óleo essencial que ajuda em questões de resiliência, porque ele ajuda a equilibrar as emoções, entra na parte fisiológica do corpo, porque ele reduz pressão arterial, ritmo cardíaco. Então, quando a pessoa acontece algum trauma, algum susto, alguma coisa, o coração começa a acelerar, a pressão cardíaca aumenta, isso faz tudo parte da fisiologia do corpo humano, luta ou fuga, e aí ele vai ajudar nessa parte fisiológica a baixar a pressão arterial, diminuir a frequência cardíaca, então ele vai relaxar, ele equilibra emoções, ele é muito bom o estresse agudo, justamente porque tu vai ter essas alterações fisiológicas do corpo, e ele traz calma e foco. Na psicoaromaterapia, ele é um óleo essencial muito bom para quando a gente tem uma emoção de raiva. Então, assim, se aconteceu alguma coisa que está naquele pico de raiva, e aqui é quando a gente tem raiva, geralmente raiva, ódio ou medo, que eu acho que é os momentos que a gente mais tem que ser resiliente, que é quando a gente tem que não agir por impulsão, o que acontece com muitas pessoas. Aconteceu alguma situação, em vez da pessoa refletir, pensar, ter empatia de se colocar no lugar do que aconteceu ali do outro, se for com alguma pessoa ou alguma coisa assim, ela já sai falando, fazendo, acontecendo, e aí depois a maioria se arrepende. Ah, não deveria ter agido na impulsão. Esse é o momento que precisaria ter resiliência, de tentar entender o que está acontecendo, o que que eu posso fazer com isso que está acontecendo, por que que isso aconteceu. E o Ylang Ylang ele vai ajudar muito nessa questão, estou com raiva, o que que eu posso fazer? Ou estou frustrada. Ele é um óleo essencial também em questão de ciúmes. Quem não sabe ser resiliente com questão de ciúmes, isso é super comum, aquelas pessoas extremamente ciumentas, que brigam com tudo, que fazem com tudo, e isso acaba acabando com muitos casamentos. O Ylang Ylang é um que vai ajudar bastante também a pessoa a ser mais resiliente em questão de raiva e de ciúmes. Camomila romana, ele também eu acho ele maravilhoso, ele diminui tensão nervosa, ele dá uma sensação de tranquilidade, ele ajuda no sono, ele é um dos que aumenta a GABA também. Então, ele vai, quando tu estiver se sentindo muito sobrecarregado, muito cansado, ele vai dar aquela calmaria. E só o cheirinho da camomila, por si só, a gente já lembra muita coisa e começa a relaxar. Então, ele é outro óleo essencial que tu vai usar quando tá precisando desses momentos para tentar compreender o que está acontecendo e melhorar. E aqui a gente pode fazer blends também, né, pessoal? Dá para mim usar o olíbano junto com o ylang ylang, fica uma delícia. Faz um blendzinho só com os dois e começa a usar ele diariamente se você está precisando começar a melhorar essa tua capacidade de ser mais resiliente. Vetiver, outro óleo essencial que é conhecido por ser um óleo essencial aterrador, e ele vem da raiz, então ele traz isso da terra mesmo. Ele também é um que mexe em GABA, ele diminui a ansiedade, então ele é um óleo essencial de segurança. Ele é aquele que aqui eu me sinto segura, aqui eu estou me sentindo acolhido. Então, ele é um óleo essencial muito bom também para esses momentos que tu estiver passando por alguma situação que tu está se sentindo sozinha, principalmente. Tu não tem segurança, tu não tem estabilidade, está se sentindo sozinha. O vetiver é um óleo essencial que vai te ajudar nessa segurança para te ficar um pouco melhor. Tem o cedro Atlas também, ele é um centrador, ele coloca a mente assim no lugar dela para conseguir tirar forças de dentro e mudar, fazer o que tem que ser feito, ressignificar aquilo que está acontecendo e seguir em frente. Então, ele está passando por uma pressão, um desafio muito intenso, alguma mudança brusca, ele vai te ajudar a trazer essa força interna bastante aí para te ressignificar. Eu acho que resiliência é muito ressignificar o que está acontecendo para te entender como eu vou mexer naquele lugar. Temos a salva esclareia, ele é um óleo essencial muito usado, a Paty vai falar muito sobre ele na saúde da mulher, ele ajuda muito em questões femininas de mulher, então ele vai ser muito comentado no curso. Ele é um óleo essencial que, assim, ele ajuda a ter resiliência emocional, e eu digo assim que ele é o da maturidade emocional.
Ele é um óleo essencial que quem está precisando amadurecer pensamento, ser uma pessoa mais madura, tem que ser usado, porque ele vai trazendo essa questão de desenvolvimento. Então, para a resiliência, a gente precisa muitas vezes mudar, muitas vezes a gente praticar o autoconhecimento, amadurecer pensamento, amadurecer tudo, e o Salve Esclareia, ele é um óleo essencial que vai ajudar bastante nisso. Fora que ele mexe em questão hormonal, o hormônio está ligado com tudo no nosso corpo, então, tu ter alteração hormonal, tu vai ter insônia, tu vai ter irritabilidade, tu vai ter dores, vai ter muitas coisas, e aí ele, ajustando também essa parte hormonal, ele vai conseguir te tranquilizar e melhorar a tua saúde mental. Aqui, com esses poucos que a gente citou, dá para fazer muito blend bacana. Então, aqui tu começa a usar, ou usar um sozinho, ou juntar dois, três, conforme o que tu está precisando, e usa durante um tempo. E aí, o que eu indicaria, eu sou uma pessoa, tenho treinado muito a minha resiliência. Quem me conhece sabe que eu sou alguém extremamente tranquilo, assim, na maioria das situações de vida. E aí, a gente tem que treinar, como a Paty explicou. Tudo é treinável, não existe, eu não sou. Não, você pode ser o que você quiser, só você tem que ir atrás e fazer isso acontecer. Então, eu não sou, eu sou uma pessoa nada resiliente, então você pode virar uma pessoa resiliente. E aqui a gente tem óleos essenciais que vão ajudar muito e qualquer pessoa com isso. Como é que a gente pode fazer essas práticas? A gente pode usar esses óleos essenciais que a gente citou, e aí tu pode usar num difusor, meu difusor está ali atrás, não dá para ver esse mim, mas está ali. Pode fazer massagens relaxantes são muito boas, e eu acho que massagem é o momento, quem faz massagem, é o momento que geralmente a pessoa desconecta de tudo, então é um momento que ela pode praticar a resiliência se ela fizer uma meditação junto. Banhos aromáticos, acho que o banho e banheiro, em geral, é um momento que as pessoas pensam muito sobre tudo na vida, sobre problemas, sobre isso, sobre aquilo, então pode ser usado em banhos aromáticos. Sprays de ambiente são ótimos, porque tu começa faz um blendzinho com esses óleos essenciais, começa a botar no ambiente que está precisando mais dessa resiliência, vai ajudar a família inteira, porque às vezes a gente tem alguém que não quer usar os óleos essenciais, começa a fazer isso. Vai ver que com o passar dos dias, essa pessoa vai começar a tranquilizar e ressignificar muita coisa. E os rolõezinhos, que é um que eu estou usando aqui, que para mim é super prático, porque é fácil de levar para qualquer lugar e passar. E como é que a gente vai rotinas que a gente pode usar das aromaterapias para resiliência, né? Então, a capacidade que a gente tem de se adaptar, de se recuperar das adversidades, de traumas, tragédias, ameaças, qualquer coisa que possa trazer estresse para o nosso corpo, para a nossa vida. A Paty até falou bastante sobre isso. A gente usar os óleos essenciais, eles não vão fazer apagar tudo aquilo que aconteceu, não vão tirar da nossa vida, provavelmente não vão tirar da nossa memória, às vezes ela só vai ficar escondidinha lá, mas quando tu mexer nela, pode ser que ela apareça. Mas ele nos ensina a lidar de uma maneira mais saudável. Por quê? Porque se a gente ficar lidando com todos os problemas que a gente tem na vida de uma maneira ruim, a gente vai estar causando mais problema para a gente. Então, a gente tem que aprender a ver isso. E aqui o estoicismo fala muito sobre resiliência, eles falam, tu não tem, já falei até numa aula, tu não controla o que te acontece no mundo externo, mas tu controla a maneira que tu reage com as coisas que te acontecem. E isso a gente pega a questão da enchente ali, do Rio Grande do Sul, as pessoas podem lidar com o que aconteceu de várias maneiras. Umas podem ficar extremamente deprimidas, ansiosas, outras podem pegar e buscar positivismo para se reerguer, para seguir em frente, para aconteceu, vamos superar e vamos fazer isso. Isso é tudo na vida. A pessoa pode acontecer alguma coisa e desistir, ficar brava, ficar nervosa, ou ela pode seguir em frente. E aqui eu vou botar algumas obras que falam um pouco sobre resiliência. Tem aqui o livro, talvez você deva conversar com alguém, eu ainda não li esse livro, não sei se alguma das meninas já leu, se elas leram, comentem sobre o assunto.
mas fala sobre isso. E livros, Eu acho li, que Carol. tem vários. O Atenção Plena, que é um que comecei a ler agora, ele fala muito sobre essa questão de resiliência. Qualquer livro de estoicismo que vocês forem ler vai falar também sobre questão de resiliência. Mas dê sua Eu opinião. li esse livro, Carol. Eu li. É maravilhoso. Ele é um livro que conta a história de uma. Vou falar brevemente para não dar spoiler, e eu recomendo todo mundo a ler. É uma terapeuta que escreveu, essa Lori, não se fala sobre o nome dela, mas ela é uma terapeuta, então ela conta histórias de alguns pacientes e conta a história dela como paciente do terapeuta dela. Tu aprende muito, assim, tu faz uma reflexão maravilhosa sobre a tua vida, vendo os problemas das outras pessoas também, sabe? Então, assim, eu indico para vocês, leiam. Eu sou uma pessoa que eu choro com muita facilidade. Eu vi a dica desse livro no Instagram, que é um rapaz quem faz, eu não lembro, é Bookers, alguma coisa assim. Eu posso deixar depois a indicação para vocês. E ele disse que ele é uma pessoa que ele não costuma chorar, que ele tem dificuldade, assim, de chorar. Mas que esse foi, acho que, um dos únicos livros que mexeu com ele e fez ele ver as coisas com outros olhos. Comer, Rezar e Amar também foi um dos primeiros livros que eu li. Gente, tem muitos anos, acho que tem uns 20 anos que eu li esse livro. Ele fala sobre a história, né, da personagem principal que passa por uma situação que exige resiliência da parte dela. Tem um filme, né, foi feito o filme originado do livro. Então, se vocês não quiserem ler o livro, tem o filme que eu indico também, é muito legal. Eu vou falar de todos porque foi eu que coloquei, foi as séries que eu assisti, cara. This Is Us é, assim, simplesmente a melhor série da vida. Não sei se vocês já assistiram, mas é a minha top 1 e não conseguiu sair dali ainda. Conta a história de uma família que passa, né, por as situações da vida da gente. Então, assim, assistam, ela é maravilhosa, acho que são 6 temporadas, se eu não me engano, mas vale a pena. E Pedaço de Mim foi a última que eu assisti, e eu assisti, assim, essa eu maratonei muito rápido, porque me prendeu, eu achei incrível, é uma série brasileira, a atriz principal é a Juliana Paz, ela interpretou, assim, uma personagem super resiliente, é incrível a história, não vou contar para vocês, porque eu acho que se eu falar qualquer coisa aqui, eu vou dar spoiler. Então, só recomendo que assistam. Eu gostei muito Eu assisti também, eu assisti de um sábado para um domingo, é maravilhosa. E antes de eu assistir, eu olhei e pensei assim, será que é bom? Eu achei que era algo que eu não ia gostar. E, meu Deus, é muito boa, é uma das melhores séries que eu já assisti. Muito boa mesmo. Eu também, eu coloquei assim para começar. Eu disse, vou assistir, eu tava sozinha num sábado à noite, o Rafael tava de plantão, eu disse, vou colocar uma série para tocar no TV, assim, e ficar. Deu início, eu até não tinha prestado, não tava prestando muita atenção, daí depois eu comecei a olhar, e deu disse, calma aí. Daí eu peguei e voltei pro início do episódio e comecei a assistir, e fui nessa. E olhei 1, 2, 3, quando eu vi, eu É já um tava quase atrás no do final. outro. Um Quando eu atrás do olhei, outro. eu coloquei, daí o Fernando tava aqui, ele disse. Ele tava, tipo, mexendo no celular dele, eu não vou olhar isso aí. Aí quando vi, ele tava olhando e a gente ficou os dois, assim, a gente maratonou os dois, porque é muito boa, É vale a muito pena. boa a E é porque história, é coisa bem legal. brasileira, a gente tem que olhar, é muito bom mesmo. E This Is Tem Us, cada fim do episódio, eles levavam um pouco do meu coração junto, assim, todo episódio eu chorava. Pra mim, essa série olha, é muito boa. É a minha Tem top muita 1. coisa psicológica que trata. É, pode seguir, Carol. Então, vamos lá fazer uma prática. Falem aí, pessoal, desses óleos essenciais que a gente falou, qual que vocês gostam mais e que vocês acham que para melhorar a resiliência de vocês usariam? Escrevam aí no chat para a gente ver. E a gente podia fazer além do olhar qual vocês usariam, se vocês tiverem ao alcance o óleo essencial de vocês, vamos fazer uma prática também, né, Carol? Eu já estou me ajeitando a minha posição aqui, ó. Escolham um olhinho se vocês tiverem, peguem ele
E aí aqui é uma prática que a gente faz, eu faço bastante, faço diariamente, para melhorar minha energia e fazer a minha meditação. Fica numa posição confortável, geralmente posição de meditação, ou tu fica deitada, ou tu senta com a coluna reta, pode dobrar as pernas também, de uma maneira que tu fique confortável. E aí tu vai, eu tô com ele enrolãozinho, mas a ideia era a gente pingar a gotinha, fechar os olhos, inalar profundamente 3 vezes e refletir sobre 30 segundos. O que que vocês têm achado de como é que anda a resiliência na vida de vocês? Vocês são pessoas resilientes, não são? Como é que vocês têm agido com as situações que acontecem na vida de vocês? Vocês agem com raiva, vocês agem com calma, vocês são pessoas empáticas, se colocam no lugar do outro, tentam entender a situação, ressignificam, reclamam muito, reclamam pouco. Como é que anda o contato de vocês com a natureza? É uma das melhores maneiras de a gente trabalhar a resiliência é quando a gente tem contato com a natureza. A natureza e os óleos essenciais, né? Os óleos essenciais são natureza, eles nos dizem muito. Então, tu ter um contato com a natureza, ele te ajuda muito a compreender o mundo, a energia, o universo. Isso ajuda também a gente a ter resiliência. Falar para vocês um pouquinho esse final de semana, eu fiz o meu esporte preferido, que é o kitesurf, e a gente sai velejando. E teve um dia que a gente velejou 100 quilômetros no mar. Então, a gente saiu de uma praia, andou 100 quilômetros até outra praia. E ali tu tá no mar, a tua prancha, tua pipa, e a perna dói, a perna começa a queimar. Tu, às vezes, não tem como tu sair, então tu tem que aguentar o que está acontecendo ali, o cansaço vem, a sede vem. Às vezes tu derruba a tua prancha e tu tem que começar a ir buscar a prancha, bebe 1, 2 litros de água, mais ou menos. Então, nesses momentos eu paro e penso muito assim, agora eu tenho que trabalhar minha mente para ser resiliente para conseguir aguentar o resto da pernada que falta ainda. Por quê? Porque a coxa dói, porque às vezes o vento está fraco, tu trabalha a mão. Se vocês olharem minha mão, ela está cheia de calos, ó, de segurar a barra. Então, é uma situação que tu tem que respirar fundo e tentar entender. Vou continuar? Não vou? O que que eu tenho que fazer aqui? Mas tu completar um caminho desses, para mim, é uma coisa muito importante meu, assim. Eu trabalhei muito isso, tinha horas que eu estava cansada, minha perna parecia que ia queimar, eu tentava mudar de posição, aí tu muda de posição, desacelera, tem chance de eu cair. Mas era uma situação que eu botei assim para mim, superação. Eu quero superar esse meu limite e fazer essa distância toda, olhando esse mar maravilhoso, essa costa litorânea linda, e deu tudo certo. Mas tem pessoas que não, que desistem, tem pessoas que não aguentam, tem pessoas que vão. E aí tudo a gente tem que ser resiliente até para aguentar isso. Tem pessoas que o kite, né? O kite é a pipa, rasga no meio do caminho. E aí a pessoa também tem que ser resiliente nesse momento, porque nem sempre o suporte, o resgate chega rápido. Às vezes a pessoa tem que ficar 1 hora na beira da praia esperando chegar o carro, chegar o resgate, e ela fica lá com sede, com fome. A gente passa 5, 6 horas dentro do mar velejando. Então, tudo isso a gente aprende a trabalhar na resiliência. Não dá para reclamar. Se acontecer do kite rasgar, tem algum motivo. Eu disse, tudo vai acontecendo. Eu peguei uma pedra. Quando eu estava indo, a minha prancha trancou e, por sorte, eu consegui pular por cima da pedra. Quando eu olhei para trás, era uma pedra enorme. Se eu tivesse caído em cima da pedra, provavelmente eu tinha me quebrado tudo. Mas são situações que acontecem, né? Eu acho que o trabalhar tudo isso na nossa mente é muito importante e faz parte da saúde mental. O kite, falando num esporte radical, tem seus riscos, como muita coisa que a gente faz na vida, a gente tem riscos, mas a gente não pode deixar de viver por causa dos riscos que existem. E isso é no nosso dia a dia. Então, trabalhar isso na nossa saúde mental é importante. Para mim, é algo que me faz bem para minha saúde mental. Então, os benefícios, com certeza, são muito maiores do que os riscos de acontecer alguma situação dessas por ser um esporte radical.
E eu sempre inalo meus olhinhos antes de entrar no mar, medito, converso com a natureza. E é isso, gente. Quem conseguiu fazer, eu quero que comecem a trabalhar essa questão mental aí, que é muito importante. Quem não nos segue no Instagram, tá aí nossos Instagrams. E falando, quem tá aqui, ó, quase todo mundo que entrou no início da aula tá até o final. É um assunto interessante, eu acho que super bacana. E vai ter o cupom de desconto, sim. O pessoal do suporte pode mandar o link aqui se alguém quiser já fazer a compra. Mas o cupom de desconto é só digitar lá cupom de desconto R maiúsculo 15. Vai ter 15% de desconto para comprar o nosso curso. E a gente vai falar muito sobre saúde mental, muito sobre óleos essenciais, muito sobre vida, sobre tudo que faz parte desse processo. E queremos todos vocês participando. Entrando nesse curso com a gente vai estar só trazendo coisa boa, muito conhecimento científico, médico e tudo mais. E, e mudando vidas, que eu acho que o nosso propósito como médicas é mudar vidas, é ajudar as pessoas. E acho que o propósito de todo mundo é ajudar as pessoas, não só dos médicos, né? Acho que qualquer pessoa pode ajudar outra pessoa. É só ter conhecimento e ter força de vontade. E isso a gente está aqui com os óleos essenciais que nos ajudam e nos inspiram muito nisso também. E se alguém tiver dúvidas, fale, eu quero saber quem aí é resiliente e quem não é. Podem fazer perguntas, gente. A gente pode até liberar o microfone se alguém quiser falar. Trabalhar resiliência não é uma coisa fácil para muitas pessoas, mas, mas é trabalhável, tudo é trabalhável na nossa vida. É R15, não 15R. Eu vou parar o compartilhamento para ficar mais fácil, tá, pessoal? É isso. Sejam bem-vindos ao nosso curso. Que aqui eu consigo ler melhor o chat. Olha, eu não assisti nenhum dos seriados, mas esse This Is Us eu tô doida para ver. Eu não tenho assistido muito televisão, então eu não, nem palpito mais. Ó, eu uso o vetiver me traz de volta. Eu gosto muito. O Líbano salva esclareia. Gente, o Líbano e Lang Lang, para mim, às vezes eu coloco ele para dormir junto com lavanda também. É maravilhoso. Tem um relaxamento assim, que traz umas coisas tão boas. Ó, o Líbano, vetiver e Lang Lang. Que legal, Genia. Hoje consigo pensar antes de agir. Isso aí todo mundo deveria pensar antes de agir, né? Agir por impulsão é um dos maiores erros do ser humano, porque a grande maioria das vezes a pessoa se arrepende de agir por impulsão. E muitas vezes o que tu fez, né, tu magoa outra pessoa, ou quer que seja, e que não volta mais a ser como era antes. Taekwondo, que legal, né? Esportes em geral ajudam muito. Vou a competições com 47 anos e me supero. Não existe idade para a gente mudar, nem idade para a gente fazer exercício, nem idade para nada. Vocês pensam, a gente estava fazendo um velejo longo ali, que a gente chama, e tinha pessoas de 61 anos lá velejando com a gente. Felizes da vida. Isso é muito bacana. E que começaram há pouco tempo, não é alguém que é desde a infância, não, pessoas que resolveram sair da inércia, começar um esporte novo, alguma coisa nova. Gente, deixa eu contar para vocês, vão dar uma risada agora de noite. Ano passado eu fui visitar a Carol, e daí eu velejo de kite também, mas eu não tenho essa experiência que a professora de vocês aí tem. E daí fui visitar ela, ela disse, não, era meu aniversário, a gente vai, vamos fazer um downwind, ela disse. Aí ela arrumou um cara lá para ir nos acompanhar, iríamos eu e ela.
Tá, vamos, mas eu não tinha muito isso. Eu tinha feito um downwind na minha vida aqui no Rio Grande do Sul, com um professor que ia me ajudando o tempo inteiro. E ela, não, vai ser bem tranquilo. Ela se foi, porque ela tem uma experiência com isso, assim, ó, ela se foi, eu fiquei pra trás, não vai e vem, porque tu muda a posição, é diferente do jeito que eu velejo mais de um lado pro outro, sempre voltando para onde, da onde eu saí. E quando tu faz downwind, tu vai só na direção do vento, é uma outra posição que eu não sabia fazer. E ela se foi e me deixou pra trás, e o professor foi com ela, e eu passando perrengue, eu perdi aquela prancha. Aí eu gritava pro professor, o professor vinha, um resumo da ópera. A gente ia fazer, eu acho que eram 40 quilômetros, né, Carol? Não, era menos, era 12, 10, 12. Ali é Não, pertinho. era 40, só que a gente fez Ah, menos, não, porque eu consegui a gente fazer vai no fazer. tempo certo. Já estava escurecendo, o que eles faziam ali em 2 horas, eu demorei, meu Deus do céu, já estava escurecendo, a gente teve que parar no meio do caminho, porque não deu para terminar o... Não, eu dei quando a gente acabou, ela maravilhosa. Nossa, foi ótimo. Eu falei, nunca mais eu quero fazer isso na minha vida, eu odiei. Que perrengue, eu quero ir embora. Trabalhando a tua resiliência, né? É, No foi o início, tempo quando tu tá inteiro. aprendendo alguma coisa, é muito ruim. Tu pensa em desistir milhões de vezes. E o kitesurf para mim foi isso. Eu pensei em desistir várias vezes, gente, porque eu tomei muita água, eu tomei muito caldo, tenho cicatriz na minha perna de cair em cima de pedra. Mas, assim, respirava fundo e dizia: não, vai dar certo, vou aprender, eu quero aprender. E hoje em dia é uma coisa maravilhosa, ó. Falando, foi de propósito para Maria aprender na marra ali, ó. Não, e eu tava ultra preocupada, porque quando a gente saiu, falaram assim: depois de um certo local, se vocês precisar de ajuda, não tem como, porque não tem acesso de carro. Eu pensei, meu Deus do céu, o que será de mim? Né? Porque eu vou precisar de ajuda, eu não tô conseguindo andar nisso aqui, tô passando trabalho, e como que eu vou embora daqui? Porque eu já tava pensando em voltar tudo a pé. Mas graças a Deus a gente parou antes da parte que não tinha mais ajuda. E aí é interessante porque nesses momentos, se tu não deixar, a ansiedade começa a tomar conta. E o medo também. E aí tu começa a ficar numa situação muito mais difícil. Eu já fui resgatada no meio do mar, no nada. E aí chegou o resgate assim para mim: calma, calma, calma. Eu disse: "Ih, fique tranquilo, eu sou a pessoa mais calma que tu vai ver aqui no meio do mar, boiando, com o kite murcho embaixo do braço." Ele: não, mas eu vou te ajudar. Eu disse: ó, leva. Aí eu organizei a situação. Eu disse assim: leva meu kite, leva minha prancha que eu vou começar a nadar. E aí depois tu vem me resgatar. Mas assim, se fosse um momento que eu fosse ficar ansiosa, com medo, aí eu ia começar a hiperventilar, eu ia cansar, eu ia entrar em desespero, e aí tu não consegue fazer tudo o que precisa. Então é muito importante tu. Eu uso muito respiração. Eu respiro fundo e converso com Deus. Digo: meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Vai, respira fundo e aí começa a acalmar. Hoje foi um dia que eu usei muito o meu olíbano, assim, né? Eu tava, parecia, depois de umas férias incríveis, um monte de coisa querendo acontecer. Eu falei: não, nada disso vai mexer comigo hoje. E a gente vai ressignificando e entendendo. Mas é isso. Carol, a Valéria queria fazer uma pergunta. A Valéria que quer abrir o microfone e perguntar. Sim, preciso perguntar. Quanto ao Alzheimer, quando a pessoa já tem Alzheimer, tem a possibilidade de regredir ou não? Só de evitar o Alzheimer? É, na verdade não tem, a gente não tem nenhum tratamento, né, que vai regredir o Alzheimer, não tem nem as medicações que são prescritas, que os neuros prescrevem, não regride a doença, ela diminui um pouquinho a velocidade da doença. Eu acredito que daqui a uns anos a gente possa ter alguns tratamentos que são mais eficazes. Na doença de Alzheimer, ela vai ajudar nos outros sintomas. Quem tem demência, e agora falando em todas as demências, que isso na aula eu vou conversar com vocês a diferença, né, das demências, mas quando a gente tem um paciente com demência, a gente sofre com a irritabilidade. Eu lembro, minha avó tinha Alzheimer, então ela tinha muita irritabilidade, aquelas confusões, isso a gente consegue diminuir muito com os óleos essenciais. Aquela agitação, dificuldade de dormir, ansiedade. Então, isso a gente consegue, assim, ajustar bastante, sabe? Mas a progressão da doença, depois que está instalada, não tem como mudar. Até, que não é um assunto aqui da aula, mas que eu e as gurias, a gente trabalha com canabidiol,
O canabidiol eu venho tendo bons resultados em paciente com Alzheimer, inclusive a minha mãe foi minha primeira paciente, de melhorar algumas conexões. Ele tem estudo que ele melhora conexões nervosas, mas também não tem estudo que faça parar de progredir a doença. A doença, infelizmente, é progressiva. Mas aí Mas nós temos. retarda, né, Maria? Oi? Retarda a Isso, progressão. ele dá uma desacelerada, né? Porque se tu não tratar, ela vai ser super rápida, ela tem uma velocidade, né? Aí se usa essas medicações aí que os neuros prescrevem, que também dá uma freada. Mas os óleos essenciais, eles vão agir nesses outros sintomas. E quem nunca teve, mas e tem a possibilidade de ter por causa do histórico, aí consegue não ter? Não, a gente tem que, na verdade, hoje em dia tem uma área aí que está sendo muito estudada, que é a epigenética, né? Então, a gente modular teus genes, hoje em dia é uma área que tem bastante médico nessa área, nutricionista, que é fazer uma modulação genética para ti, que nem eu tenho gene de Alzheimer, minha avó teve, minha mãe também, então eu provavelmente vou ter. Né? Então, a gente faz uma modulação genética, faço lá um mapa do meu gene e vejo o que eu tenho que melhorar ali, e daí eu posso sim prevenir, mudando hábitos de vida. E daí os óleos essenciais entram e entra tu não ter diabetes é fator de risco para ter Alzheimer, né? Tu ter uma qualidade de vida, assim, uma vida mais saudável, Perfeito, para não ter. obrigada. Mas daí, assim, que nem às vezes me perguntam do canabidiol, né? Ah, se eu usar canabidiol vai prevenir que eu tenha? Não, não tem nenhum estudo que mostre que tu vai ter uma prevenção. Ainda não tem estudo nisso também. E isso hoje em dia a epigenética ele fala muito que as doenças que tem hoje em dia, que tu vai ter, tá mais ligado com o teu estilo de vida do que com a tua genética propriamente dita. Então, assim, tem Alzheimer na família, tu vai ter uma porcentagem de genética ali, mas se tu não estimular teu cérebro, vai aumentar a tua chance de ter. Agora, se tu for uma pessoa que estimular teu cérebro sempre, independente de ter um, dois, três casos na família, isso aí vai diminuir bastante. Cuidar para ter Né? vitamina D sempre em bom nível, vitamina B12 acima de 500, né? Ter um aporte bom das vitaminas, assim tu vai estar protegendo. O nosso cérebro necessita muito de vitamina B12. Eu acho que esses dias eu comentei, não lembro se foi numa aula ou numa live. E é incrível como chega no consultório pessoas com B12 ali por 200 e que levou para o clínico geral falou, olha, tá normal porque tá no valor de referência, só que isso não é necessário para o nosso cérebro. Nosso cérebro tem que ter uma B12 lá perto do 500, para a gente conseguir fazer nossas mitocôndrias lá da escola, que tá, o nosso cérebro tem muita mitocôndria, fazer as mitocôndrias funcionar, a gente tem uma boa memória, e muita gente tem a B12 muito baixa. A vitamina D é outra que até eu e a Carol já comentamos aqui, a gente tem uma exposição grande ao sol, a minha vitamina D eu tenho que repor sempre, a minha é baixa, Carol também. Eu com E esse muita gente às bronze vezes todo nem aqui, eu faz. tenho que repor a vitamina D. E tem gente que às vezes nem faz o exame, nem sabe como tá, e vitamina D não é só para imunidade, não é só para osso, às vezes a gente acha, é só para osso. Não, não é para osteoporose só, a gente precisa para o cérebro ela também, como magnésio, zinco, se tu tem isso bem legal, a parte de suplementação, que graças a Deus hoje em dia muitos médicos estão falando sobre isso, a gente consegue prevenir muita doença. Uhum. Perfeito, obrigada. Marcela, tu quer fazer uma pergunta? Oi, boa noite. Eu queria entender essa questão que eu realmente, nossa, agora eu não tinha muita clareza de que quem tem diabetes tem muita probabilidade de ter Alzheimer, e eu não sabia dessa correlação. O que seria? Tem, porque assim, ó, o açúcar é super tóxico para o nosso cérebro. E ele, quando a Vício. gente tem diabetes, a gente vai ter o nosso sangue vai ter um alto índice de glicose, né? E essa glicose vai chegar no nosso cérebro, porque tá em tudo. E é muito prejudicial para o nosso cérebro. Então, um dos fatores de risco para Alzheimer é sim ter diabetes. E alto consumo de Hum, açúcar. Porque é uma doença que, na histórico da doença, ela tem no cérebro também o alto consumo de glicose. Então, quanto mais uma dieta, tem até um estudo que é muito legal que uma médica fez com o marido dela. O marido dela tinha Alzheimer e ela fez uma dieta nele, uma dieta cetogênica.
que é uma dieta mais rica em gorduras, né? E ele melhorou muito os Para casos sintomas. de câncer também, dieta Para cetogênica. câncer também, ele melhorou muito os sintomas de Alzheimer dele com a dieta cetogênica. Ela publicou esse estudo em vários lugares, porque aí a parte que estava avançadíssima dele não conseguir saber onde era o banheiro em casa, se perder em casa, isso melhorou com a dieta cetogênica. Nossa, é muito interessante. E a questão de ter colesterol alto, ou triglicérides altos, não tem relação. É O mais a triglic... diabetes mesmo, É mais o ou diabetes, qualquer mas comorbidade. o triglicerídeo está relacionado à farinha, né? Então, a trigo, e então vai estar relacionado ao aumento de glicose também. Entendi. Obrigada. Imagina. Fora a inflamação crônica, né? Neuroinflamação que causa por causa do excesso de açúcar, oxidação demais, tudo isso. Por isso que é que tem entrado muito, né? Que a parte do estilo de vida faz mais diferença ultimamente do que só a parte genética. Tem até uma especialidade hoje em dia que é médico do estilo de vida. Eu até tenho uma É menina que era da parecido nossa com faculdade. integrativo, assim, né? É parecido. Eu tenho uma menina que era da nossa faculdade, a Lu Comerlato, que ela trabalha com isso, medicina do estilo de vida. E existe residência nisso, especialidade nisso, e eu acho muito legal. Acho que são as especialidades do futuro, porque a gente vai prevenir de ter a doença, não tem que esperar ter a doença. E isso os óleos essenciais também nos faz, né? Prevenir de ter a doença, como a gente falou, resiliência até agora. De repente, se essas pessoas ali da enchente tivesse usando os óleos essenciais, poxa, eu perdi minha casa, eu perdi meu trabalho, e daí tu começa a entrar, né, num pensamento muito negativo. Se tu tivesse usando os óleos essenciais, fazendo um protocolo, talvez não teriam uma depressão agora, porque eu tô atendendo muito paciente com depressão pós-enchente. É o mesmo caso que a gente tinha lá no Covid, né, as depressões pós-Covid, que a gente chamava de sequelas do Covid. Agora eu tô atendendo casos da enchente, então talvez iria prevenir. É, Mesma coisa. com certeza. Mais alguma dúvida? Aguardamos todas no curso. No curso nós vamos ter um bate-papo assim cada 15 dias para falar sobre a vida, ajudar pessoas a mudar o estilo de vida, que não é uma coisa fácil, mas todo mundo consegue mudar o estilo de vida e depois que a pessoa muda o estilo de vida, ela vê como ela está muito melhor. Assim. E aí vem a saúde. A Elisete tinha perguntado a respeito das horas do curso, né? E se ia ter certificado, pode ser que de repente o pessoal não tenha visto também no grupo e possa ser uma dúvida que se tenha. O curso certo que vai ser mais de 100 horas de curso, de certificado, e vai ter um certificado reconhecido pela ABRAT. Como a gente está gravando ainda o curso, tem toda a questão também dos nossos encontros ao vivo, isso tudo vai ser computado. A gente não tem como estabelecer e dizer certinho assim, quantas horas serão de certificado, mas com certeza vai ser mais de 100 horas. Pessoal, mais alguma pergunta a respeito do curso? Alguma dúvida que vocês possam ter? Alguma pergunta a respeito de resiliência que a gente abordou aqui? Posso falar? Pode falar, Lilian. Então, eu coloquei aí, eu escrevi, né, que eu lido muito com os estresses do autismo, né? Tratamento, muita covardia, muito estresse, muito aborrecimento. Então, eu tenho vontade de explodir o plano de saúde, de explodir as clínicas. Eu tenho vontade de morder as pessoas. E eu sempre levo comigo um blendzinho antirrábico. Porque eu sei, porque eu já saio sabendo que vai dar ruim. Eu sei que não tem um dia, não tem uma vez que não tem um estresse, né? Eu tenho vontade de explodir o transporte público. Então, assim, é, a gente brinca, mas é uma sequência de estresse tão desgastante que se você não tiver
Um pensamento resiliente, se você não respirar fundo, se você não aprender a contar até 10, se você não tiver um suporte químico, terapêutico, você não suporta, você não aguenta. Porque às vezes fala que tem que matar um leão por dia, né? Não, a gente tem que matar vários leões, né? Pular várias serpentes, não é fácil. A gente vai falar, né, no curso sobre autismo. Eu tive perguntas, me perguntaram se seria uma aula. Depois a Carol explicou, né, Carol? Como é que foi que você falou? Que não é uma aula, né? Porque está escrito lá uma aula, mas não é isso, É, uma o aula. tópico só. Ali são os assuntos que a gente vai abordar, né? Não necessariamente, É tipo, a uma aula quantidade de de cada aulas. assunto. Porque a gente vai gravar a aula com todo o conteúdo abrangente necessário para que vocês tenham conhecimento. Claro que também lembrando que não é um curso específico sobre a doença em si, né? É um curso sobre saúde mental. Então, isso é uma coisa que a gente precisa também deixar claro. Mas a gente vai com toda certeza, porque é do nosso perfil, né? Poder ajudar sempre de forma mais completa e mais ampla possível, deixar mais esmiuçado possível. Então, pode ter aulas de 1 hora, pode ter aulas de 45 minutos, 1 hora, 2, 3, 4 horas, que como vão ser gravadas, vocês vão conseguir assistir aos poucos, se ficar muito longa, né? Então, o assunto vai ser, sim, bem abordado, como se fosse mais de uma aula em si. De repente, se ficar muito grande, uma aula de 3, 4 horas, se for o caso de alguma acontecer, sim, a gente divide ela em 2 aulas e libera em 2 semanas. Isso tudo a gente vai organizando. Mas o assunto vai... Não pensem que o assunto, por ser uma aula ali, colocado como se fosse uma aula, que o assunto vai ficar superficial. Não, porque isso é uma coisa que a gente não consegue fazer, né? A gente vocês veem pelas nossas imersões que a gente entrega o máximo que a gente pode. Claro, por exemplo, uma imersão que é ao vivo, que vocês precisam estar todo mundo atento, todo mundo trabalhou hoje, né? Todo mundo trabalha amanhã, então a gente tenta não se prolongar tanto. E mesmo assim a gente já entrega bastante coisa. Mas teria assunto para com certeza falar muito mais. E nas aulas a gente vai fazer isso. A gente vai deixar de forma mais ampla possível. Mais específica possível, na verdade, não ampla. Então é isso, Isso aí. né, gente? A gente usar todo esse conhecimento terapêutico aí para tentar viver da melhor forma possível, né? E fazer da dificuldade uma oportunidade, né? Eu coloquei aí também que o aromaterapia medicina, ele foi muito resiliente na formação, né? Vocês tiveram um problema aí bem antes do meio do caminho com plataforma, vocês não entendiam nada de plataforma e vocês superaram o negócio e deram continuidade e foi assim, foi genial. E a gente que está aqui hoje, que foi da formação, a gente é fruto dessa resiliência de vocês terem suportado tudo isso, terem dado a volta por cima, terem aprendido a fazer o negócio e terem dominado tudo e, enfim, e não deixou a peteca cair. Vou dizer que E gerou resiliência é importante e aí como autoconhecimento, né? Porque eu não me imaginava dando aula na minha vida. Não era uma Isso coisa aí que eu pensava em fazer. E aí as coisas foram acontecendo, e aí eu comecei a refletir, pensar sobre o assunto e me descobri dando aula. Hoje em dia eu amo fazer isso. Então, e era uma coisa que não passava na minha cabeça nunca. Eu só falava, não vou ser professora, não vou dar aula de nada. Hoje em dia é uma paixão que eu não quero largar mais. Então, a gente vai passando pelos processos do medo, da angústia, da aflição, da vergonha, dos julgamentos. E é isso tudo a gente vai trabalhando resiliência para estar aqui. E é um dos princípios da resiliência é que a gente também não deve pensar muito no que os outros estão falando ou estão julgando ou tudo mais, porque isso afeta negativamente a nossa vida. Então, se tu tá se sentindo bem contigo mesmo, tu não tá fazendo mal para ninguém, por que não fazer?
Se os outros falam ou comentam, é problema deles, não é problema teu. E a maioria das pessoas que fala e julga é porque elas têm processos dentro delas que elas têm que trabalhar. O problema delas não é contigo, é com elas mesmas. Isso é uma coisa bem interessante que eu precisei ter muita resiliência para entender e estar aqui também. Vamos falar muito sobre isso no curso também, porque eu gosto de conversar sobre esses assuntos. Pode Quero ver ver seus todo vídeos. mundo sendo nossas alunas, Gente, aprendendo legal. com a gente. Ó, o julgamento é mais sobre os outros do que sobre você. Total. E aí vocês vão ver que as pessoas mais resilientes, mais tranquilas que vocês conhecem, e as mais felizes são as que menos estão julgando e falando dos outros, ou que estão criticando, ou que estão isso. E aí comecem a trabalhar muito isso. A pessoa que reclama, que está falando com alguém, sempre de alguém, geralmente ela não é uma pessoa resiliente. Ela é uma pessoa reativa. É muito legal. Então, vamos deixar essa promoção. O cupom de desconto, o link está aqui, o cupom de desconto está aqui. Venha fazer parte desse curso com a gente, que está interessantíssimo, muito legal. Vamos aprender bastante. A gente sempre aprende junto com vocês também. E a gente vai ajudando todo mundo. Mais alguma dúvida, gente? Senão vamos ver que eu tô cansada. Lembrando que Bronzeada, o olha, cupom bronzeada. E lembrando que o cupom é para hoje, né, Carol? É, Até meia-noite a gente tem esse cupom de 15%, que é para vocês que realmente participaram da imersão com nós até o finalzinho. aí no link que tá ali vai ter um espaço para te botar o cupom e aí tu escreve R15, R maiúsculo. Tem espaço. Gente, muito obrigada pela presença de todas vocês até agora. Mas, olha, 2 horas de aula, a gente sempre se programa para assim, gente, não vamos fazer uma aula longa, 1 hora só, porque todo mundo trabalhou o dia inteiro, todo mundo cansa. Não adianta. A gente sempre se prolonga porque é muito gratificante para nós também essa troca que a gente tem com vocês, né? Tipo, passar esse conhecimento que a gente tem e ouvir vocês também, né? Essa troca de perguntas que vocês fazem, essas colocações, essas interações que vocês fazem no chat com a gente, ou depois abrindo o microfone falando, é muito legal e é muito importante para a gente também. Então, assim, mais uma vez, obrigada. Desejo para vocês uma excelente semana. Não deixem de se inscrever no curso, gente. Tem condições facilitadas para fazerem. Além desses 15% de desconto que a gente está dando hoje para vocês, conversem com a gente em qualquer situação, em qualquer dificuldade que vocês tenham, de repente, para fazer a inscrição. O curso inicia no dia 2 de setembro, então está quase aí já, né? Falta menos de 15 dias para a gente começar o nosso curso. Que legal. Ótimo. Gratidão, pessoal. Alguém perguntou de lamotrigina e algum outro medicamento? Sim, como eu disse, os antipsicóticos e os ansiolíticos e a Maria que sabe mais. Eles podem ter interação principalmente quando eles agem ali nos neurotransmissores. Então, se tu já está usando uma medicação que aumenta, por exemplo, o GABA e vai usar mais um óleo essencial que aumenta o Ficar GABA, com mais sono. ou tu pode usar um que está um aumentando e o outro inibindo. Então, pode ter interação, sim. Nós vamos abordar muito bem isso no curso. Tem que ter cuidado aí, até para não atrapalhar o tratamento que tu tá fazendo. Às vezes tu tá fazendo um tratamento bom e às vezes pode dar uma atrapalhada. E às vezes a gente pode usar para facilitar, para diminuir dose de medicação também. Tem os dois lados, né? Então tem que dar uma cuidada quando usa. Uhum, Mas a gente vai conversar bastante. Tem uma aula que é só sobre interação, né? tem. Então vamos conversar bastante sobre isso, porque eu acho bem importante, tem que cuidar, porque para não mexer muito nas medicações e não a pessoa não se descompensar, né? Às vezes descompensa um quadro que estava razoavelmente, estava indo bem. Então a gente tem que ir aos pouquinhos. Isso. Por E isso a importância, né, de estudar e ter o conhecimento para te não estar colocando o óleo essencial fora, para te não estar fazendo mal, mesmo sendo uma coisa natural, uma coisa que é para te fazer o bem. Quando tu faz uso de algumas medicações, quando tem algum problema de saúde, dependendo do óleo, se tu usar de forma errada, pode te causar problemas. é. É. E vou Aí deixar eu o acho que convite.
Fala, Carol, Lina perdão. Maria, porque o convite é o último. Ah, o que que eu ia falar? Não, eu ia dizer, é interessante saber também, perguntar para os médicos de vocês. Eu gosto muito de conversar com meus pacientes e dizer por que que eu estou prescrevendo. Perguntar por que que a pessoa está tomando aquilo ali, porque às vezes as pessoas nem perguntam, A aceitam a maioria não medicação que ganham e não maioria perguntam não por sabe. que que é. Ah, isso é para melhorar meu humor, então isso é. Porque se tu sabe por que tu usa, tu vai poder usar um óleo essencial que vai ter uma ação ali, mais ou menos como a medicação vai estar tendo, né? Então, sempre perguntem, tentem se informar. É algo, eu sempre falo, vocês estão tomando, eu estou dando uma medicação, vocês estão confiando em mim, tem que ter essa confiança, mas é algo que vocês estão botando dentro do corpo de vocês. Então, vocês têm que saber para que que é. A gente tem que ter uma psicoeducação, saber o que estamos tratando, quais são os sintomas da nossa doença. Às vezes, na saúde mental, a gente não tem o diagnóstico tão logo, né? Demora, às vezes, porque não existe um exame para dizer, olha, é transtorno de humor bipolar, né? É uma avaliação clínica, tu fica ali indo, mas é legal saber, olha, doutor, o que que tu tá pensando? Porque no momento que tu sabe quais são os sintomas que a médica pensa que tu tem e mais ou menos para qual diagnóstico ela tá indo, tu tem uma psicoeducação, tu consegue também tu mesmo controlar aqueles sintomas. Poxa, eu tenho transtorno de humor bipolar, então eu vou ter irritabilidade. Então, quando eu noto que eu tô ficando irritado, eu vou fazer outra coisa. Eu vou usar ali o antirrábico da Lilian, eu vou tentar me acalmar, né? Porque eu sei que eu vou ter um. Eu posso estourar com as pessoas assim, né? Eu tenho bipolaridade, eu tenho insônia, um dos sintomas, então eu vou tentar fazer uma higiene do sono. Vocês estão vendo aqui em casa, a luz está amarela, porque agora já não é horário mais de estar luz branca, senão vai atrapalhar o sono. Então tem tudo isso. É legal a gente saber ter o conhecimento da nossa doença e do que a gente está tratando. E eu vejo que muita gente ainda não tem. Chega e confia super no médico. A maioria não tem, nem dos efeitos colaterais que a medicação pode dar. É, também. Outra coisa que se tu entender o efeito colateral, tu pode usar um óleo essencial para ajudar a melhorar isso. É isso, então. Vamos dormir, né? Que tá o horário de sono, 10 horas, higiene do sono tem que começar. E vamos ter uma aula sobre insônia. Sono é uma das coisas mais importantes do mundo e é pouco Eu dado já tô valor. caindo de sono Eu aqui. também, tô Que já tá caindo. no meu Eu também. horário. Ó, o convite que eu vou fazer para encerrar. Semana que vem, segunda-feira à noite, a gente vai ter uma nova imersão, tá? E o assunto vai ser dopamina. A gente tá no boom da dopamina, então semana que vem a gente vai falar de óleos essenciais e dopamina. E vamos falar o porquê desse vício pela dopamina, essa procura pela dopamina e, e mais vai estar interessante. Convidem todo mundo que vocês quiserem convidar para estar aqui com a gente. Vamos falar sobre a molécula do prazer, então. Importante isso, entendeu? Porque quando as pessoas estão apaixonadas, elas estão super querendo aquela pessoa e depois, de repente, a paixão acaba. Uhum. É a dopamina que está envolvida aí quando a paixão acaba. Quando tu olha para o lado e pensa, meu Deus, o que que aconteceu? Por onde eu estava passando que aconteceu isso? É a dopamina, gente. É isso aí. Tá bom? Então já anotem na agenda semana que vem, segunda-feira, 20 horas, aqui com a gente. Certo? Gratidão, beijão, boa noite. Muito bom Boa você ter noite, Foto. pessoal. Vamos fazer uma fotinho aqui, mas não tem muita gente, tinha que abrir as câmeras para a gente aparecer mais. É, Quando eu se alguém tivesse. quiser abrir a câmera só para uma fotinho. Aí, ó, os rostinhos aparecendo. Gente, eu tô bronzeada mesmo, hein? Todo mundo de sorrisão. Aí, foi a Tô foto. vendo eu aqui perto de todo mundo, eu tô muito bronzeada mesmo. Ai, ai. Então Tchau, tá, gente. gente. Tchau, tchau. Boa noite Ficou para todo muito mundo. linda. Boa Já semana. é linda, doutora, mas bronzeada ficou mais linda ainda. Ai, muito obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau. Fica com Muito Deus. obrigada a todos. Tchau, tchau.